Olá, galera. Mais um encontro, nosso 10º encontro e último encontro, falando aqui agora sobre as revisões, sobre alguns exemplos de aplicação em termos de equação, né? Então a gente já passou toda a parte teórica, a gente vai dar uma falada agora sobre a parte prática de equação. Estamos no curso técnico de Eletrotécnica e Eletromecânica com a disciplina Eletricidade Básica ou Eletricidade 1. E no decorrer dessas 9 aulas que a gente teve, de todas as aulas anteriores, a gente falou sobre todos os processos de eletricidade, desde o processo de transformação, a distribuição, geração, distribuição, e aí na aula passada a gente falou sobre eletromagnetismo, o conceito de eletromagnetismo. Lembra que a gente falou de campo elétrico, a gente falou das leis de Oster, falamos também sobre fio condutor, sobre espiras condutor, solenoide, e a gente vai dar uma aplicada agora mais nas questões de cálculos, tá? Vamos dar uma revisada no conteúdo, aplicando algumas questões de cálculos, tá? A gente vai desde as primeiras aulas, falando sobre cargas elétricas, sobre as leis de Coulomb. A gente vai falar aqui um pouco sobre resistência, primeira lei de Ohms, segunda lei de Ohms, alguns cálculos relacionados a isso, a associação de resistores, potência elétrica, e a gente vai dar uma trabalhada sobre cada um desses cálculos. Espero que a gente dê uma revisada, que tudo fique mentalizado. Pegue os seus caderninhos, pegue caneta, lápis e vamos começar a praticar. Nós somos o CETEC, curso técnico da cidade de Jacobina, tá? Eu sou o professor Márcio Rogério e qualquer dúvida basta me procurar para a gente poder salientar todas as informações. Na última aula a gente terminou falando sobre campo magnético e um dos materiais que a gente terminou foi o solenoide. Não foi isso que a gente terminou? Falamos sobre campo elétrico de um fio condutor, campo elétrico de um espira condutor e falamos do campo elétrico de um solenoide, que é essa bobina achatada que a gente conhece, onde ela gira um campo magnético e esse campo magnético nos permite conduzir um campo elétrico onde a gente vai ter uma alternância aí de corrente. A gente vai entender isso melhor lá para frente nas nossas próximas disciplinas, quando a gente falar de indutância elétrica. E aí mais a gente precisa ter uma base de um solenoide, porque esse solenoide é que nos permite essa indutância elétrica. E o indutor ele é um solenoide. E o que é que esse indutor ele faz? Ele transforma a energia elétrica em magnética, magnética em elétrica e altera a corrente elétrica. Bom, solenoide é essa bobina, onde ela tem uma N quantidade de espiras. E aí a gente tá a expressão que é dada pra gente, né? B, lembra? B é o campo magnético, é igual a N vezes micro zero vezes I. A gente pode inverter isso, pode colocar micro zero vezes N vezes I, não altere em nada, tá? Dividido por L. N é a quantidade de espiras que tem um solenoide. Geralmente solenoide é mais de 600 espiras, 600, 800, 1200, 1800 espiras, 2400 espiras. Então, dependendo da quantidade de espiras, a gente vai ter um campo elétrico, campo magnético diferente. Quanto maior espiras, maior o campo magnético. Micro zero é aquela permeabilidade que eu falei na aula passada. Tá? O campo magnético no ar é um, o campo magnético no silício é outro, o campo magnético dentro d'água é outro. Então a gente pode colocar aqui várias situações. Coloquei água para a gente ficar mais claro, para a gente entender. E é a corrente elétrica que percorre esse solenoide. Lembrando que esse solenoide ele é um ímã artificial, é um ímã que se constrói. Então, para se construir, ele precisa passar por uma corrente elétrica. Então, I é nossa corrente elétrica, dividido por L, que é o comprimento do solenoide. Quanto maior o solenoide, menor é o campo elétrico dele.
Um solenoide perfeito de grande volume para quantidades de campo magnético, ele não necessita ser grande. Um pequeno solenoide com uma grande quantidade de espiras nos dará uma grande quantidade de campo magnético. Então, para que a gente tenha um alto teor de campo magnético, vamos lembrar o seguinte: muita espira e pouco tamanho, tá? Um campo magnético, ele vai ser forte, ele vai ser consistente se a gente tiver um solenoide pequeno, mas com a grande quantidade de espiras. Quanto menor o solenoide, maior é seu campo magnético. Quanto maior é a quantidade de espiras, maior vai ser o campo magnético. Vamos ver um exemplo aqui na como é que a gente aplica em uma equação. Bora lá. Qual o campo magnético no interior de um solenoide que tem 1800 espiras? Ele é feito de fio de cobre, tá? Ele é alimentado por uma DDP de 200 volts e uma corrente elétrica de 12 amperes. Esse solenoide tem um comprimento de 60 centímetros. Vamos salientar aqui, galera, que a gente não usa centímetros, tá? A gente usa metros. Então, 60 centímetros, a gente fez uma transformação aí, colocamos ele em metros. 60 dividido por 100 dá 0,6 metros. Pronto, então as informações que a gente tem aí na questão, nem todas a gente pode usar, né? A gente tem 1800 espiras, uma DDP de 200 volts, 12 amperes e 60 centímetros, que é 0,6 metros. Agora é só a gente aplicar, certo? Vamos só voltar aqui para a gente relembrar a equação. B é igual a N vezes micro-I. Esse micro-I vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. Anotem aí, para a gente lembrar, quanto equivale esse micro zero? Esse uzinho aí com zero, ele vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tá? Então vamos aplicar a equação agora. Olha aí o micro zero, 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes N, que é a quantidade de espiras, vezes 12, que é a corrente elétrica, dividido por 0,6, que é o comprimento do solenoide. Vocês vão observar que eu só mudei aí a posição de N e o micro zero, a posição das espiras e da constante. Aqui na equação a gente tem N primeiro, N, micro zero e I. E aqui eu coloquei micro zero, N e I. Isso não altera nada não, viu galera? Pode formar da forma que vocês acharem melhor, que não altera nada. Bom, então aí a gente tem nossa equação formada. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Vou permanecer e vou só multiplicar esses dois caras aqui, ó. 1800 vezes 12. O resto a gente vai permanecer. 4π vezes 10 a menos 7 vezes 1800 vezes 12 dividido por 6. Vamos multiplicar primeiro 1800 vezes 12, que dá 21.600. Olha que tudo permaneceu. O 4π vezes 10 a menos 7 e o dividido por 0,6 permaneceu. A gente mudou só o quê? 1800 vezes 12, que dá 21.600. E agora o que é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai pegar aqui agora o 4 e multiplicar por 21.600. Então, 4 vezes 21.600, a gente tem 86.400 π vezes 10 elevado a menos 7. E agora o que é que a gente vai fazer? Tudo isso é dividido por 0,6. Vamos dividir 86.400, eu falei 84.600, é 86.400, perdão pessoal. Vamos dividir 86.400, só lembrando da onde vem 86.400, de 4 vezes 21.600. 4 vezes 21.600 dá 86.400. 86.400 dividido por 0,6
Olha que a gente está permanecendo o π vezes 10 elevado a menos 7, tá? Então, 86.400 dividido por 0,6 dá 144.000 π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Essa é a resposta. Mas alguém vai querer perguntar e dizer, Márcio, e esse π aí? Bom, esse π a gente pode responder com esse π, tá? A gente pode fazer a resolução. Então vamos multiplicar. Primeiro, quanto equivale π? 3,14, né? Vamos lembrar aqui, deixa eu pegar só a canetinha. Π vale 3,14. A gente aprendeu isso na matemática, que o valor de π, 3,14. Vamos só lembrar que o π é uma medida de uma circunferência, o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro, que dá 3,14, qualquer circunferência. Então, 144.000 vezes π, ou seja, vezes esse 3,14, dá pra gente 518.400 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Também tá certo. Márcio, se eu deixar desse jeito, tá certo? Ok, joinha, tá certo. Se eu deixar desse jeito, tá certo? Joinha, tá certo. Mas, se por acaso a gente quiser tirar esse 10 a menos 7, eu vou retirar 7 números a partir do zero. Então, ó, 0, 0, 4, 8, 1, 5. São 6 números contando de trás para frente. Oxe, mas são 7 números. Então o que eu faço? Eu adiciono o 0 na frente e ele fica 0,05184 Tesla. Eu tirei o 10 a menos 7. Observe que pega a canetinha aqui, ele vai ficar o seguinte, 0,0518 e aí vai. Mas da onde surgiu esse zero? Se aqui a gente tinha 7 números e a partir daqui a gente só tem 6 números, adicionamos um zero para ele ficar como o 7º número. Beleza, galera? Pronto, a gente deu um exemplo aí de um solenoide. Vamos só relembrar aqui as equações, tá? As equações para fio, micro zero vezes I sobre 2πr, espira circular, micro zero vezes I sobre 2r, e o solenoide, micro zero vezes N vezes I sobre L, tá? Vamos agora dar uns exemplos e revisão de todos os conteúdos que a gente deu uma trabalhada até agora. Primeiro exemplo que a gente vai falar é de carga elétrica. Bora lá. Um corpo, ele possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons. Além dessa quantidade de prótons, ele tem 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Bora considerar que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, aquele Ezinho, lembra que a gente nas primeiras aulas falamos, né? Qual é a carga desse corpo? Primeiro eu vou saber se ele é positivo ou negativo. Se ele tiver mais prótons é positivo, se ele tiver mais elétrons ele é negativo. Como a gente tem uma quantidade de prótons a mais do que elétrons, a gente pode dizer que é um corpo positivo. Mas quanto? Vamos lá? Bom, a nossa equação é essa. Q é igual a N vezes E. Onde E é a carga elementar, sempre vai ser esse valor. O valor de E sempre é esse, não muda. Vamos montar aqui 40 equações. Nas 40, E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E N é a quantidade de excesso que a gente tem, ou de prótons ou de elétrons. Observa que a gente tem 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Então vamos ver? Temos 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Guarda esse 10 a 19 aí de ladinho e vamos pegar o 5 e o 4. Então, 5 menos 4 é igual a quê? 1.
Agora a gente vai juntar com os 10 a 19, né? A gente só retirou lá para a gente trabalhar só com o número 5 e o 4. Então, qual é a quantidade de prótons que ele tem em excesso? 1 vezes 10 elevado a 19 prótons a mais. Observa que a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Agora a gente aplica naquela primeira equação. Q é igual a N vezes E. N é a quantidade de prótons que a gente achou na estante. 5 menos 4, 1. Então é 1 vezes 10 elevado a 19. E é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Não é isso? Pronto. 1 vezes 1,6. Vamos por parte aqui, ó. 1 vezes 1,6 dá 1,6. E aqui a gente tem, ó, 10 a 19 e 10 a menos 19. Multiplicação de potências de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. 19 com menos 19 fica quanto? 0. Então a gente zera. 1 vezes 1,6 Coulomb é uma carga positiva de 1,6 Coulomb. Tá, pessoal? Vamos ver outro exemplo? Bora lá. Exemplo 2. Duas barras metálicas estão carregadas com cargas de 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb, ou a gente pode chamar aqui de 8 microcoulomb, e 2 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb. Elas estão separadas por 60 centímetros no vácuo. Calcule a força, o valor da força de repulsão entre elas. Primeiro, galera, 8 e 2. Todas as duas são positivas. Cargas iguais se repelem. Vamos lá? A gente usa a equação de força, é esta. Força é igual a K vezes carga de um corpo vezes a carga do outro corpo, dividido pelo R ao quadrado, que é o raio ou a distância que separa um corpo do outro. Esse K, que é o K0, é a força entre o ar, a constante eletrostática que a gente tem. Bora ver as informações da pergunta. Força é o que a gente está tentando buscar. K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Isso aqui não precisa a gente informar, não. Basta só o 9 vezes 10 elevado a nona. A carga 1, quando a gente olha aqui na questão, ela está 8 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. A carga 2, quando a gente olha na questão, 2 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb. Qual é a distância, o raio? 60 centímetros. Não trabalhamos com centímetros, mas com metros. 60 dividido por 100 dá 0,6 metros. Pronto, agora é só a gente extrair daí e colocar na equação. Beleza? Vamos lá. K é 9 vezes 10 elevado a nona. Carga 1, 8 vezes 10 a menos 6. Carga 2, 2 vezes 10 a menos 5, dividido pelo R ao quadrado. Tá? Que é 0,6. Certo? Aí a gente usa a prática disso daí. Beleza, galera? Dando a solução ali, a gente vai para o exemplo 3. Bom, aí é uma questão teórica, certo? Vamos para essa questão teórica. Quanto à associação de resistores em paralelos, podemos dizer o quê? Letra A. A tensão é a mesma e a corrente total é a soma das correntes de cada resistor. Letra B. A tensão é a soma das tensões de cada resistor e a corrente vai ser igual. Letra C. A tensão é a mesma e a corrente total é a mesma de todo condutor. Letra D. A tensão é a soma das tensões
em cada resistor e a corrente total é a soma das correntes de cada resistor. Letra E. A tensão total é a diferença das tensões de cada resistor e a corrente é a mesma. Vamos lá ver qual é a resposta? Primeiro vamos só lembrar o seguinte. Na ligação em série, observe que a pergunta está falando em paralelo, mas a gente vai falar aqui de série. Em série, a DDP é diferente e a corrente é igual. Em paralelo, então vai ser o quê? A tensão é a mesma e a corrente vai ser diferente. A corrente vai ser a soma de todas as correntes do resistor. Então, se a gente pegar os resistores e somar as suas correntes, a gente vai ter a corrente do resistor. Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. Calcule a resistência do resistor equivalente entre os pontos especificados. Tá? Eu tentei fazer aqui um desenho, galera. Ficou meio complicado para fazer, mas acho que dá para a gente entender. Bom, a gente tem essa associação aí que temos 5 resistores que estão ligados entre o ponto A e B, tá? Logo entre o ponto A e B, a gente tem um resistor de 80 ohms. Toda vez que a gente tiver um resistor entre os pontos dos terminais, ele vai ser o último que a gente vai mexer. O último que a gente vai trabalhar com ele. Então, esse resistor de 80 ohms, a gente vai trabalhar ele por último. Não vamos usar ele agora, tá? Vamos começar sempre daqui para cá. Isso daqui vai ser a última parte. Então, vamos pegar ele desse jeito, beleza? Bora lá. Bom, vamos notar e vamos perceber aqui que o resistor de 5 ohms, ele está em série com o resistor de 15 ohms. Vocês estão entendendo? Que esses dois resistores aqui estão em série, porque passa a mesma corrente. Se esses dois resistores estão em série, o que a gente vai fazer? Resistência equivalente série, a gente soma esses resistores. Então 5 mais 15, a gente vai ter uma resistência equivalente de 20 ohms. É como se aí tivesse um único resistor. Não é? Bom, fiz um desenho meio doido aí, tá? Só pra gente apagar aqueles dois resistores. Mas tenha paciência. 20 de 20 ohms. O resistor de 20, ele está em paralelo com esse resistor de 30 aí, ó. Ou seja, pega a canetinha. Aqui deu 20. Ele está em paralelo com esse resistor. Certo? Isso quer dizer o que pra gente? Quando está em paralelo, a gente faz produto sobre soma. Então vamos pegar 20 vezes 30, dividir por 20 mais 30. Vamos só lembrar que 20 e que 30 é esse, Márcio? Aqui, galera, ó, pegar a borrachinha. 20 da soma desses dois resistores. É como se a gente tivesse aqui um único resistor de 20. E 30 esse daqui. Então, produto sobre soma desses dois resistores. Tá? Vamos lá. 20 vezes 30, 600. E 20 mais 30, 50. Então, 50 é a soma, 600 é o produto. Produto sobre soma, 600 dividido por 50, a gente vai ter uma resistência equivalente de 12 ohms. Eu tentei cobrir aqui, é como se esse resistor aqui agora, ó, ele fosse de 12 ohms. A gente tem aqui um resistor de 12, a gente tem um de 8, a gente tem um outro resistor de 80. Certo? Bom, olhando desse lado, por esse âmbito, espero que a gente consiga entender que esse resistor aí é de 12, ele está em série com outro resistor de 8 ohms. Se ele está em série com resistor de 8 ohms, como é a associação de resistores em série a gente faz a somatória, né? Então, 12 mais 8 dá uma resistência equivalente de 20 ohms. Não é isso?
Pronto. Supondo, tentei fazer um desenho para ficar legal, ele ficou mais ou menos dessa forma. A gente pode perceber agora que o resistor de 20 ohms, ele está em paralelo com um resistor de 80 ohms. Então, resistor de 20 paralelo com o de 80, paralelo a gente faz o quê? Produto sobre soma. Multiplicação dividido pela adição. Então fica 20 vezes 80 dividido por 20 mais 80. 20 vezes 80 temos a quantidade de 1.600. 20 mais 80, 100. 1.600 dividido por 100, a gente vai ter uma resistência equivalente de 16 ohms. Certo? Então essa resistência aqui nos dá para a gente a resistência equivalente total do circuito de 16 ohms. Essa resistência aqui ela vale um total de 16 ohms. Tá, galera? Vamos ver mais um exemplo das nossas aplicações. Pronto, dando uma passada aqui. A gente vai para o exemplo 4. Simples. Uma lâmpada incandescente é submetida a uma DDP de 220 volts. Vamos usar a primeira lei de Ohms aí, tá? Sendo percorrida por uma corrente elétrica de 44 amperes, qual é, nessas condições, o valor da resistência elétrica desse filamento? Ó, pega a canetinha, papel e vamos resolver. Pela equação, U é igual a R vezes I. Vamos lembrar, galera, quem preferir usar V, pode usar. V é igual a R vezes I. V que ri ou URI. Se U é igual a R vezes I, então R é igual a U vezes I. Perdão, ao invés de ser R aqui, isso é um I, tá? Vamos botar assim. Pronto, R é igual a U vezes U dividido por I. Então, 220 dividido por 44 dá uma resistência igual a 5 ohms. Então, U é igual a R sobre I. Então, R é igual a U dividido por I. 220 dividido por 44. Então, ele vai ser igual a 5 ohms, que é a resistência dele. Exemplo 5 e o nosso último exemplo. Certo? Vamos lá. Um fio condutor tem um diâmetro de 6 milímetros quadrados. Já transformando milímetros quadrados para metros quadrados, ele vai dar um valor de 6 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Tá? O comprimento desse fio é de 0,25 metros. Esse condutor, que não está dizendo o nome qual é, ele tem uma resistividade de 48 vezes 10 elevado a menos 5 ohms para cada metro. Qual é a potência de um aparelho que é ligado a 220 a essa resistência desse resistor? Então, a gente tem a DDP, temos a tensão que é 220. E o material e um resistor aí, que tem essas informações. Vamos tentar descobrir. A gente quer saber qual é a potência. Para encontrar a potência, a gente vai usar P é igual a U vezes I. U a gente tem que é 220. Mas a gente não tem o valor da corrente. Não temos o valor de I. Então, o que é que a gente vai fazer para achar I? Para achar a corrente, a gente vai pegar U é igual a R vezes I. Então, I é igual a U sobre R. U a gente tem, que é DDP, 220. Mas R a gente não tem. Não temos a resistência. Olha que confusão. Não temos a corrente elétrica para achar potência e não temos a resistência para achar corrente elétrica para achar potência. Mas uma coisa a gente tem, que são as informações para encontrar o valor dessa resistência.
Se esse resistor tem todas as informações, a gente vai achar a resistência do resistor através da segunda lei de Ohms. R é igual a P vezes L sobre A, onde P é a constante da permeabilidade magnética do material, L é o comprimento do resistor e A é a área que é feita o resistor, a área da espessura. Bom, as informações que a gente tem é essa aí. P, 48 vezes 10 elevado a menos 5 ohms por metro. A área 6 milímetros quadrados, que é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Está faltando um quadradinho aqui, mas isso não vai influenciar para a gente, não. L é o comprimento do indutor, tá? Do resistor, perdão. Vamos lá. Temos as informações, vamos tirar essas informações e aplicar na equação. Então, P, 48 vezes 10 elevado a menos 5, L, 0,25 e A, que é a área, 6 vezes 10 elevado a menos 6. Primeira coisa que a gente vai fazer aí, pessoal, é multiplicar, certo? Esse 48 vezes 0,25. Tudo a gente vai permanecer. O 10 a menos 5 permanece, o 6 vezes 10 a menos 6 permanece. Mas vamos fazer 48 vezes 0,25, que dá 12. Tudo aqui permaneceu. Ó, 10 a 5 e o 10 a menos 6 permanece. Da onde esse 12? 48 vezes 0,25. Pega a calculadora aí, bate. Pronto. 48 vezes 0,25, 12. E agora o que é que a gente vai fazer? Para facilitar, pega a minha canetinha. Eu vou tirar esse 10 a menos 6 e vou jogar para cá. Quando eu jogo, ele deixa de ser negativo e passa para ser positivo, para facilitar nossos cálculos. Quer ver como? Aí, 12 vezes 10 a menos 5 vezes 10 elevado agora é a 6 positivo. Era menos 6 aqui embaixo, quando ele está depois da barrinha. Antes da barrinha, ele deixa de ser negativo. Quando ele muda de um termo para outro, negativo ele passa como positivo. Pronto, 12 vezes 10 a menos 5 vezes 10 elevado a 6 dividido por 6. Eu vou só resolver isso daqui, ó. Multiplicação de potências de bases iguais. O que é que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Menos 5 com mais 6 dá 1. Então, 10 vezes 10 elevado a menos 5 com 10 elevado a 6 dá 10 elevado a 1. Observa que o 12 a gente permanece e o barra 6, que é dividido por 6, permanece. Agora tá fácil aí, viu? 12 dividido 12 vezes 10 elevado a 1 dividido por 6. Observa que 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Eu tirei só expoente 1 porque é a mesma coisa que 10. E 12 vezes 10 é quanto? 120. E 120 dividido por 6 dá quanto? 20 ohms. Então essa é a resistência do material, tá? Pronto. Para achar corrente, já temos o valor da resistência. U é igual a R vezes I, então o I é igual a U sobre R. U a gente tinha que é 220 e o R a gente achou agora que é 20 ohms. Pronto. 220 dividido por 20, já temos a corrente de 11 amperes. Se já temos a corrente, vamos voltar para a primeira equação. Antes não tínhamos a corrente. Agora já temos a corrente de 11 amperes. Para encontrar potência, o quê? Potência é igual a DDP vezes corrente. Quanto era DDP? 220 vezes 11 da corrente que achamos aqui. 220 vezes 11, 2.420 watts, que é a potência do aparelho, ou 2,42 quilowatts. Beleza, pessoal? Galera, ficamos por aqui. Um imenso prazer. Qualquer dúvida,
Busque nossos canais, busque nossas aulas, refaçam cálculos e veja qualquer procedimento. Beleza, pessoal? Fique com Deus. Até mais. Até a próxima. Obrigado pela atenção de todos. Tchau, galera.